Deus, nós damos graças a Ti, Senhor, por esse tempo que nós estamos. O Senhor sabe o temor, Deus, para estar aqui nesse momento. Eu peço que não seja uma escola uma sala de aula, mas que a presença do Senhor se manifeste no meio de nós aqui neste lugar, ó Deus. Não queremos fazer diferente de nada, nós queremos fazer o certo. Então, por favor, Senhor, nos conduz para aquilo que é certo, diante do Teu reino, diante da Tua vontade, diante da Tua palavra. Te peço agora em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Primeiro, eu queria deixar minhas saudações com vocês. Muito obrigado por estarem aqui. Eu confesso aos irmãos que é bem... que eu não sabia que eu ia ter tanto temor para fazer uma escola de líder. Liderança é uma coisa que eu vivo ela há muitos anos, e em todos... Liderança não é coisa de igreja, tá, irmãos? Liderança é para a nossa vida toda, é para todos os lugares a gente precisa de liderança. Por isso que muita gente do lado de fora, num ambiente empresarial, em outro ambiente, fala sobre liderança, e às vezes a gente traz o que eles falam para dentro da igreja. Na verdade, tem muita coisa útil mesmo. Por quê? Porque liderança não é só para dentro da igreja. Liderança é para a vida, para todos os ambientes. E eu tive assim... E a gente tem movido a igreja em relacionamento, e agora Deus está nos chamando para um outro tempo de formação de líderes. Liderança é algo bíblico, mais do que bíblico, é algo do céu, Para você ver que o Lúcifer tinha um cargo alto lá em cima, Então, a hierarquia, ela é do Senhor, no modelo dele, E eu fiquei com muito temor, porque eu lembrei o que implica quando a gente fala sobre liderança, E algumas pessoas gostam assim, eu vou pregar para líderes, Eu vejo gente falando assim, não, eu preguei para líderes, preguei para... É muito legal você achar que você está ensinando alguma coisa para um líder. Parece que a gente é maior do que as próprias pessoas que estão liderando, Estou ensinando para alguém que lidera, então sou melhor do que ele. Mas eu não enxergo dessa forma. Eu tenho muito temor estar aqui com vocês, porque você falar para alguém que você lidera, tem coisas que eu vou falar para vocês que eu não faço com vocês. E aí eu me envergonho, eu me constranjo. Então, eu tive que me comprometer essa semana de uma coisa. Para eu ser fiel à palavra de Deus, ainda que eu não cumpra, eu tenho que falar. Porque senão essa escola de líderes só vai ser daquilo que me interessa, daquilo que eu consigo fazer. E esse momento que nós estamos aqui nessa manhã, não está para falar para vocês o quão bom eu sou e quão eu sei sobre liderança. Esse momento nosso aqui é para a gente nos desenvolver no Senhor, naquilo que Ele fala sobre liderança. Então, se quando eu estiver falando alguma coisa e você vê um defeito meu ou uma ausência minha nessa atitude, repreende, é o diabo que está falando com você. Porque a gente não está aqui para acusar um ao outro do que um faz e o que o outro não faz, a gente está aqui para aprender, para desenvolver. Então, assim, se eu falar alguma coisa, você mas o senhor não fez isso comigo, então você repreende em nome de Jesus, fala, Satanás, eu te repreendo, e depois você conversa comigo e me ajuda a melhorar e desenvolver, e a gente resolve. Entende? Que a gente não pode transformar aquilo que Deus traz para desenvolvimento, corromper para um ambiente de acusação. Quem faz isso é o diabo. Amém? Dito isso, mas o meu constrangimento não foi só ver as minhas falhas, o meu constrangimento foi porque uma vez que a gente fala do assunto, a gente precisa viver o assunto. Não estou aqui para ficar estudando, Eu não sou professor, Por isso que a gente tem um seminário com professores, porque o pastor de vocês não é professor. Então, nós estamos aqui para compartilhar o coração, tá bom? Eu queria, antes da gente começar aqui, fazer uma pergunta. Vou escolher 5 pessoas. A Rosimara, por exemplo.
Ô Zimara, deixa eu te fazer uma pergunta. Não, é verdade. É que eu cheguei aqui, ela não me pergunta nada, pastor. Senta na minha frente, como que eu não pergunto? Por que você está aqui hoje? Para buscar melhorar. Vamos ver. Juliana, deu um sorrisinho e já era. Por que você está aqui hoje? Para aprender. Deixa eu vir para o lado de cá. Rafael, baixou a cabeça, indicou o que quer falar. Por que você está aqui hoje? Para aprender, para alinhar, para contribuir. Ah, Ludmila ali, ó. E aí, Ludmila, por quê? Para ter um coração maleável. Essa aí leu o livro, hein? Para ter um coração maleável. Olha só. Essa é uma coisa, essa é uma pergunta muito interessante, porque dificilmente você escuta das pessoas, por que você está aqui? Alguém fala assim, porque eu quero ser um líder. E aí, se a gente for refletir por que as pessoas têm dificuldade de falar assim, eu quero ser um líder, a gente vai ver que liderança nos parece ser algo superior. E assim, implícito mesmo, se você falar que quer ser um líder, soa para as pessoas prepotência. Ah, como assim eu quero ser um líder? Então, essa falta de clareza do que a gente quer, e não estou falando que a resposta de vocês estão erradas, né? E a gente está aqui mesmo para aprender, para evoluir, para contribuir, para ser mais leal, é isso mesmo. Mas a gente precisa entender o seguinte, que se dentro de nós a gente quer ser um líder, a gente precisa deixar isso muito claro para nós. Porque a clareza daquilo que a gente quer torna quem nós somos, move a gente do jeito que a gente precisa agir. Por exemplo, se eu estou aqui simplesmente para aprender, você concorda comigo que eu não me comprometo com muita coisa? Não, estou aqui para aprender. Não estou falando que está errado, não, porque a gente está aqui para aprender mesmo, para desenvolver, amém? Mas a gente precisa sondar o nosso coração e falar assim, não, eu estou aqui porque eu quero ser um líder. Eu quero ser um líder da igreja. Eu quero ser um líder lá em casa. Eu quero ser um líder. Então, talvez você está aqui falando assim, eu só quero aprender, mas posso te falar uma verdade? O nome da escola é a escola de quê? Dentro de você, lá escondido, existe uma vontade de ser líder e de liderar alguma coisa. Não, pastor, só estou aqui para aprender. Não, dentro de você você gostou do assunto, você quer se desenvolver no assunto. Então a gente precisa ser bem honesto conosco das nossas intenções e entender que ser líder bíblico não existe superioridade nenhuma, não tem nem vantagem, para falar a verdade. Isso é um líder bíblico. Né? Então, eu não estou julgando a resposta de vocês, mas eu só queria alinhar isso com os irmãos. Fala assim, pastor, não, mas eu estou aqui mesmo só para aprender? Amém. Glória a Deus, está no lugar certo. Mas se dentro de você existe uma vontade de ser líder, então seja honesto, que você fala assim, não, eu estou aqui para ser um líder, então, além de aprender, eu tenho que me comprometer a aplicar. Você concorda que quem não quer ser líder, ele só aprender e já está bom? Você concorda? E eu não estou desmerecendo essa pessoa, não. Ok, cumpriu o papel dela. Mas se você quer ser um líder, só aprender, não adianta. Você vai ter que começar a aplicar isso na sua vida. Se confrontar em relação ao que a gente vai falar aqui hoje, né? E aí, a pergunta é, o que se espera de um líder? Aí eu vou perguntar mais gente. Sara, o que você espera de um líder? Não sabe. Vamos ver. Alexandre, o que você espera de um líder? Eu vi você bem concentrado ali na pergunta. Buscar mais o Senhor. E aí, Johnny, o que você espera de um líder? Difícil? Um líder, gente. Assim, vamos dizer, nessa reunião aqui, como que você identificaria alguém que é líder? O que ele precisava fazer? O que você... Vai lá, Paulo. Servir. Comprometimento. Liderar. Estabelecer governo.
Então, a questão é de que o que a gente se espera de um líder, você vê sempre que é algo de destaque, não é isso? Então, verdadeiramente, ser um líder é assumir um protagonismo. O que é um protagonismo? É você ser o principal daquela história, né? Pensa no protagonista da novela. A novela está toda ao redor daquele protagonista, é ser o principal. E a verdade é isso mesmo. No ambiente empresarial, no ambiente da igreja, a liderança, ela exerce o papel principal. Qual que é o grande problema do protagonismo? É um protagonismo bíblico. A gente precisa procurar uma liderança bíblica e não uma liderança que as pessoas ensinam para a gente. A liderança bíblica, a Bíblia ela tem um modelo dela de tornar eu e você principal no meio da gente. Lá em Mateus, no capítulo 20, no versículo de 25 a 28, diz assim: Jesus os chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações Então, líder não tem que dominar, ele já te indica. E as pessoas importantes exercem o quê? Poder sobre eles. Não será assim entre vocês, pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo. Como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida resgate por muito. O modelo de protagonismo bíblico, de liderança bíblica é esse. Você quer ser o principal? Você quer ser o primeiro? Pode ser. Mas como? Com serviço. O conceito empresarial não. É aquele que exerce poder, é aquele que toma decisão, é aquele que domina as pessoas, é aquele o que mais fala, o mais entrão. Existem vários modelos de liderança, mas a liderança bíblica é esse aqui, ó. Se você quer ser o principal, se você quer ser o primeiro, então a gente precisa o quê? Servir. Esse é o modelo bíblico. Por isso que eu falo na igreja aqui, eu sempre bato assim, irmãos, se você quer ser líder da igreja, a porta da liderança é a porta da servidão. Se você não serve, você pode ser o melhor pregador do mundo, você pode ser o melhor, ter o maior dom, o maior do mundo, mas a porta da igreja é a porta da servidão. Por quê? Porque é o modelo bíblico. Não é porque eu quero trabalhadores, gente que trabalha, é o modelo bíblico, é servir. Esse é o modelo bíblico da liderança, né? A grande questão é, num grupo que todo mundo serve, como que eu posso pegar o protagonismo disso? Então, o servir também não é só um resultado de trabalho de servir, tem a ver com caráter, com postura, com comportamento, tem toda essa questão também. Aí eu trouxe algumas questões para a gente pensar. Olha, pensa, você recebe uma mensagem, alguém pode abrir a porta da igreja hoje? Essa palavra, essa resposta aqui, você manda num grupo onde que todo mundo serve. Pastor Ednei está lá no grupo. Eu falo, pastor Ednei, o senhor pode abrir a porta lá da igreja hoje? Pastor, pode, posso. Aí eu pergunto, Sara, você pode abrir a porta da igreja hoje? Posso. Johnny, você pode abrir a porta da igreja hoje? Posso. Você tem um grupo de servo, amém? Como que você se torna um protagonista disso? É com essa pergunta. Quando a pergunta é genérica, você descobre quem é que está disposto. Quando você não direciona. No meio de tanto servo, você pergunta, alguém pode abrir a porta da igreja hoje? Aí eu coloquei aqui algumas opções. Por exemplo, você se dispõe? Não, eu posso. Você já informa que não pode para poder sair do compromisso? Oh, não posso não. Ou fica esperando até o último segundo alguém falar que pode. Se ninguém falar que pode, aí você fala, então já que ninguém pode, eu posso. Isso parece ser uma atitude simplesmente de abrir porta de igreja. Mas sabe o que a gente vai aprendendo numa caminhada?
que conforme a gente reage às situações, vai mostrando quem nós somos, como que é o nosso coração. A forma que a gente reage às situações vai mostrando quem realmente nós somos, como que nós pensamos. Então não basta só servir, a gente tem que mudar alguma coisa dentro de nós em relação a isso. Eu coloquei um outro exemplo aqui para a gente poder pensar, né? Um visitante chegou na igreja e percebi que ninguém se aproximou dele. Qual que é a nossa atitude? Você corre para cumprimentar? Opa, ele está indo embora, deixa eu ir lá cumprimentar ele. Corre para informar o pastor que um visitante está saindo sem ser cumprimentado. Pastor, ó, tem um visitante lá, hein? Corre lá para poder cumprimentar ele. Fica vigiando se o ministério da recepção cumprimentar o visitante. Deixa eu vigiar. Ia lá, passou. Eles não cumprimentaram. Ah, então agora eu vou lá cumprimentar. Essas atitudes, elas demonstram a excelência que nós estamos para servir, e talvez até um coração que nós estamos. Né? E alguns, eu sei que alguns são líderes natos, sabem o que tem que fazer, já tem um espírito de liderança, mas outros precisam ser ensinados e desenvolvidos. Por isso que nós estamos aqui, para nos desenvolver. Porque tem coisa que a gente espera que o outro faça, mas ele não nasceu com essa percepção. Então, liderança, ela é sim desenvolvida, ela é ensinada. Primeiro a gente ensina comportamento, faz o que eu mando, faz o que eu mando, faz o que eu mando, até a pessoa entender. Depois que ela entendeu, ela já não faz mais o que você manda, ela já começa a ter percepções diferentes, e aí ela já sabe o que tem que fazer. A nossa intenção aqui é isso, é desenvolver em nós uma percepção de servidão conforme a Bíblia quer que a gente sirva. Porque a questão da liderança, irmão, ser servo, não é só fruto de trabalho. Não adianta, assim, o cara cumprir todo o trabalho, todo o serviço certinho, mas não ter um caráter, ser problemático, arrumar confusão com todo mundo, falar assim, não, mas eu sou um grande servo. Ok, você serve, mas a liderança bíblica, ela não é parte do servir, mas tem muita coisa em nós que nós precisamos. E aí, Paulo dá para Timóteo 7 conselhos de um líder, para Timóteo escolher os seus líderes. E esses 7 conselhos, eu queria compartilhar com os irmãos, para a gente poder perceber algumas coisas, e essa é a primeira parte da reunião. Assim que acabar os 7 conselhos de Paulo, nós vamos para o livro, mas é importante passar por isso aqui. Eu escrevi aqui que um líder não pode ser estabelecido apenas com o resultado de seu serviço, mas no caráter, na postura e comportamento. O caráter pode ser transformado, a postura pode ser implantada e o comportamento pode ser mudado. Né? Então, dentre tantos critérios de liderança na Bíblia, separamos aqui o conselho de Paulo para Timóteo, que, se seguido fielmente na sua essência, nos torna excelentes em servir e nos protege de sermos feridos por imaturidade. Às vezes a gente estabelece alguns líderes que não têm esses 7 conselhos de Paulo. E aí olha só como é que Paulo chega para Timóteo e fala. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, diz assim, ó, tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Amém? Paulo nos direciona a entender que o nosso chamado se origina em Deus, e é nele que somos fortalecidos. Em Efésios capítulo 7 diz assim, mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Quem nos deu então foi quem? Cristo. Paulo nos protege contra a nossa fonte de motivação e fortificação. A oportunidade dada pelo homem não pode substituir o chamado de Deus. Quem nos chamou primeiro, o que começou a boa obra, é fiel para terminá-la com louvor, ainda que passemos por percalços e perseguições humanas. O que Paulo está dizendo aqui? Olha, se você tem um chamado de liderança na igreja, Timóteo, se fortifica na graça de Deus. Essa é a sua fonte de motivação.
Quando a gente tem líderes que não se fortificam na graça de Deus, quando ele não consegue perceber que o que ele está fazendo é uma graça que Deus deu, Deus, não é o homem não, é Deus deu, ele procura a motivação e a fortificação aonde? No homem. E aí, sabe o que acontece? As fontes de fortalecimento é palavra de afirmação, elogio e reconhecimento público. Então, quando você não tem isso, o que acontece? Você desmotiva. Por quê? Porque você não se fortalece no Senhor, você se fortalece no homem, e quando o homem não corresponde ao que a sua alma está pedindo, você começa a falar algumas coisas, né? As dores, eu escrevi algumas coisas aqui, que eu não sou reconhecido, eu não tenho valor, não me encontrei, ele tem os preferidos, só sirvo para trabalhar. Isso são falas de pessoas que provavelmente não encontra fortificação na graça de Deus, não vê como servir, é uma graça do Senhor, né? E eu coloquei alguma coisa para a gente pensar, sempre coloquei aqui para pensar, tá, irmãos? Nesse momento eu vou falar um pouco mais rápido, a gente vai compartilhar o livro, aqui é só eu falando mesmo, né? Todo o evento foi organizado e preparado por você, né? Todo o trabalho, mas quem recebeu o elogio, mas o elogio foi dado para quem chegou em cima da hora e serviu uma água. Sabe quando você prepara tudo para acontecer, aí vem alguém e entrega uma água, aí o pregador, isso é um servo bom. Elogia o cara da água que chegou atrasado, não cumpriu o compromisso dele, era para ele ter chegado meia hora antes, ajudar a arrumar as coisas, ele não chegou, mas ele chegou e deu uma água. Ou seja, a palavra de aprovação e de elogio para aquela pessoa te feriu, por quê? Porque você trabalhou antes. E você começa a colocar isso na balança, está vendo? Ele só reconhece quem entrega água, só reconhece quem não trabalha, e isso vai minando o coração. Paulo falou assim, protege o seu coração. Quando você for fortificar, não entra numa fonte de fortalecimento o homem, mas a graça de Deus. Você está fazendo isso não para o homem, é a graça de Deus que te colocou neste lugar. Irmãos, isso protege a gente demais. Isso nos protege demais. Sabe por quê? Porque às vezes o elogio não vem, às vezes até de Deus. Às vezes a pessoa está lá se sentindo triste, tudo que ela precisava é um elogio naquele dia. Aí alguém vem e elogia aquela pessoa, só que você que trabalhou demais, até agora não recebeu nenhum elogio, isso vai minando o seu coração. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa, nós temos que parar de pensar que a gente está servindo quatro paredes, a gente serve a Cristo. A gente está cuidando da noiva de Cristo. É da noiva de Cristo. Então, se o primeiro, como eu coloquei aqui, você não pode achar que o pastor Wellington me colocou como líder na imersão. Sim. Honro o pastor Wellington, amém? Mas não tem a ver com o pastor Wellington. Tem a ver com o chamado do Senhor. Quem te chamou primeiro foi quem? Você tem que ver, o pastor Wellington foi usado por Deus para me dar uma oportunidade. Deus está me dando uma oportunidade. Porque se você não pensar assim, é muito fácil você me ajudar a corromper o princípio bíblico, para te dominar, porque você acha que você deve favor para mim, você não deve favor para mim. Você deve àquele que te chamou primeiro, quem te chamou primeiro foi o Senhor Jesus. Então, uma liderança, ela tem que se fortificar na graça do Senhor. Isso no mundo empresa. Pastor, como que eu aplico isso na empresa? É quando o chefe te dá um cargo de liderança e você faz tudo que o cara quer, mas você não se desenvolve na sua vida pessoal porque você acha que você deve a vida àquele cara. O dia que você é mandado embora da empresa, você já não é mais líder. Por quê? Porque você nunca foi líder, você sempre foi o capacho daquela pessoa. Você não se desenvolveu. Então, é necessário que a gente se desenvolva quem nos chamou primeiro. Porque você acha que o pastor Ednei é pastor da imersão? O pastor Ednei não é o pastor da imersão. O pastor Ednei é um pastor do Senhor. Aonde ele estiver, ele é pastor. Acho que eu sou pastor da imersão? Não sou pastor da imersão. Eu pastoreio na imersão, mas eu sou um pastor do Senhor. Aonde eu ponho o meu pé, eu pastoreio. Aonde eu vejo uma necessidade, se é da igreja ou não, você tem que ver como... Hernani me quebrou no início, meu coração já está voltado para esse cara sem eu conhecer.
Por quê? Porque eu não sou pastor da imersão. Deus me comissionou a servir pessoas, a amar pessoas sem conhecer. Entende? Então a gente precisa nos fortificar na graça. Segundo conselho que ele dá, Timóteo 2, capítulo 2, ele diz assim: e o que é de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os irmãos. Ensino é bíblico. Ensino é bíblico, nós precisamos ensinar, nós precisamos passar de uma geração para outra. Ensino é bíblico. Só que o que Paulo fala? Procura homens o quê? Fiéis ao ensino. E eu trouxe um exemplo aqui para você ter uma ideia, olha só. Mateus capítulo 16, no versículo 18, diz assim: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Amém? Vamos lá, em culto motivacional agora, hein? Então, irmãos, você pode ir porque o inferno não vai prevalecer contra você. O inferno pode se levantar contra você, mas ele não vai prevalecer. Amém? Amém. Não é isso que a Bíblia está dizendo. É legal, é bom, é verdade. A Bíblia fala, Cristo fala assim, que nós iremos vencer as batalhas, que a batalha é legal, mas não é isso que está dizendo. O que está dizendo é que as portas do inferno, porta é um lugar de quê? De proteção, de passagem, não é isso? Tem uma muralha, tem uma porta, não tem? Não prevalecerão contra quem? Quem é que vai atacar em quem? É o inferno que vai atacar a igreja ou a igreja que vai atacar o inferno? Quem acha que é o inferno que vai atacar? Quem acha que é a igreja que vai atacar? Quem não está achando nada? A Cátia não acha nada, a Cátia cruzou o braço. Né? Quem vai atacar é a igreja. É a igreja que vai atacar o inferno. Então o pregador empolgado, querendo animar você, falava assim: irmãos, o inferno pode se levantar contra você, mas a Bíblia diz que não prevalecerá. Outro versículo ele deve estar usando, mas não é isso que está dizendo. O que está dizendo é que aqui você está nesse estado aí, levanta, começa a avançar em meio às trevas, porque você é a luz, você tem que levar a luz. Você que vai entrar nas portas, você que vai meter o pé na porta do inferno, e não vai prevalecer essa porta, você vai saquear o inferno, é isso. É uma igreja, como o pastor Dinei falou, é uma igreja em movimento, avançando para lá. Aí o que acontece? Se você não é fiel à palavra, você vai ensinar errado. Talvez isso aqui, mas pastor, qual que é o impacto disso? Disso aqui pode não ser. Mas na aula de hermenêutica do seminário, há tempos atrás, quem estava na aula, o pastor Gustavo falou uma frase muito importante logo no início. Você acredita naquilo que você interpreta. Se você está interpretando errado, você vai acreditar em coisas erradas. E é por isso que a gente tem um monte de linha de bíblica aí, de igreja, que é um absurdo. Por quê? Porque o cara leu, interpretou errado, criou uma doutrina. Né? O clássico é lá na Serra do Espírito Santo, do cara que adulterou com a mulher do membro, né? E o repórter foi lá e ele falou assim: não, está escrito na Bíblia, pega a mulher, adultera, o repórter, não, pega a mulher, adultera. Ele leu assim para o repórter, então, não está escrito isso, né? Está escrito, pega a mulher adúltera, não é adultera com ela. Depende da interpretação. Não depende da interpretação. Aí é tão louco o negócio que o outro cara foi ensinado pelo pastor que ele tinha que pegar a mulher dele e adulterar com a mulher dele. O cara entregou a mulher dele, estava tudo tranquilo. Até que alguém falou, virou uma confusão. Então, assim, o que Paulo está falando não é brincadeira, irmãos. Se você quer ser um líder do Senhor, do reino, você tem que estudar a Bíblia. Você tem que conhecer a Bíblia, você tem que procurar ter interesse sobre essas coisas. E outra coisa, pregação não é Bíblia, não é estudo. Ah, pastor, eu escuto pregação o dia inteiro. Pregação não é estudo. Pregação é o resultado da interpretação de outra pessoa, que é válido. Estou te falando que não vale, não. Mas estou falando, se você quer ser um liderança, você tem que sentar, ler a Bíblia, estudar a Bíblia. Porque, por exemplo, sabe isso que eu falei? Serve de uma pregação. E você pode replicar
uma coisa errada. Então, Paulo fala, o segundo conselho de Paulo é: procura homens fiéis, homem que estuda a palavra, que tem compromisso com a palavra para poder ensinar. Idôneo por quê? Íntegro por quê? Para que ele não manipule a palavra para conquistar os seus próprios objetivos. Terceiro conselho de Paulo: tu, pois, sofre as aflições como bons soldados de Cristo Jesus. Glória a Deus por isso, irmão. No dia de um congresso, nós fizemos alguns testemunhos, e o Jairo, da banda, ele fez a seguinte frase lá no congresso, que marcou: mares calmos não formam bons marinheiros. Vocês lembram disso, quem estava lá? Algumas batalhas que travamos são analiticamente injustas, e alguns dos dificultadores são mais internos do que externos. Assim, temos que lidar mais com os ataques de amigos do que já são esperados, os que já são esperados. A questão é se estamos dispostos a preservar na aflição. As dores dessas pessoas que não perseveram nas aflições isso é coisa para o pastor resolver. Eu não mereço passar por isso. Eu prefiro não me envolver com essas coisas. Este povo é muito complicado, eu não quero mexer com isso. Por quê? Porque dá trabalho. Dá trabalho. Então, uma coisa que a gente pensa você pensa, quando um trabalho que foi confiado não tem o apoio da igreja e ele não caminha de forma produtiva, como é que você se comporta? O pastor te dá uma missão e ele mesmo vira as costas para você e deixa você sozinho. E aí? Você, não, vou abandonar isso, ninguém me apoia, ninguém me ajuda, ninguém nada. Você quer abandonar as coisas. A Bíblia fala assim, para nós sermos perseverantes. Paulo fala assim, como um soldado de Cristo, a gente tem que ir até o final. Batalhar não tem a ver com quem te comissionou na terra, tem a ver com quem te comissionou no céu. Então, como que você vai abandonar uma missão que Deus te entregou, a menos que você entenda que não foi Deus que te deu? Paulo está falando assim, olha, não procure aquelas pessoas que desistem, que abandonam, que largam as coisas, mas tem que perseverar como bons soldados de quem? Não é do pastor Wellington, da imersão, da placa, da igreja, de Cristo, Ele que te comissionou, um soldado de Cristo. Cristo sofreu para cumprir a missão do Pai. Ele está chamando pessoas que perseveram até no sofrimento para cumprir a missão dele, porque a missão não é nossa. Quando Deus, a missão da igreja é a missão de Cristo. Cristo nos comissionou alguma coisa, então não tem como recuar, irmãos, não tem como desistir, não tem como abandonar. É isso que Timóteo está dizendo para nós, né? Então, me passaram um trabalho, mas ninguém apoia, eu vou fazer conforme eu consigo fazer, mas eu vou fazer. Nós temos que lembrar que aquele que nos chamou, ele vai nos dar a recompensa. Paulo fala sobre isso daqui a pouco, né? O quarto conselho que Paulo dá é comprometimento. Paulo está apontando aqui para um coração dividido. Olha só, ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. O que Paulo está falando aqui? Sobre comprometimento. Alguém falou comprometimento aí, sobre um líder. Alguém que entra na batalha, mas o seu coração está inclinado a uma necessidade fora do contexto da luta. Não estamos falando aqui de fazer a qualquer custo, mas deixar seus compromissos por desculpas que se justifiquem em outro contexto. Eu vou te falar uma coisa, isso é uma das coisas que mais me dói como pastor. Tá? Por quê? Porque a gente prega sobre princípios. Então, se tem um princípio que a gente tem aqui na igreja, primeiro, você tem que ter descanso. Segundo, sua família. É muito triste quando alguém não cumpre o seu compromisso e chega, porque, né, pastor, eu tenho que cuidar da minha família, né? Eu resolvi ficar com a minha família hoje. Entendi. É muito ruim quando você usa os princípios que é pregado, você corrompe para justificar a sua falta de compromisso. Paulo está falando aqui, procura homens que, quando está dentro de uma batalha, não se embaraça com outros negócios. O que ele está falando? Assim, olha, não procure homens que estão envolvidos
em vários contextos, que um contexto ele não se compromete com nenhum contexto. Ele fala, quem está na batalha, ele não está preocupado com outro contexto. Ele é comprometido com a batalha. Ele é comprometido com a batalha. E é claro que eu não vejo isso como a qualquer custo. A você prejudicar a sua família, a você prejudicar o seu descanso. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de pessoas que não se comprometem e procuram outro contexto para justificar, e às vezes é um contexto até que a gente ensina como princípio. Isso é ruim demais, irmãos. Você sabe por quê? Sabe o que a pessoa está querendo dizer para a gente? Quando fala assim, então, pastor, sabe, eu me comprometi, Kézia, de vir aqui ontem, mas eu não vi, mas é porque eu tinha que ficar com a Ana Beatriz, né? A gente prega família, não é isso que a gente prega? Então, minha filha pediu para ir ficar com ela. Então, tinha que ficar com ela, não é isso? O que eu estou falando? Se ela falar para mim não, ela está corrompendo o próprio princípio que ela me ensinou. Isso é covardia. Manipulação, isso é covardia, irmãos. Eu tinha um compromisso. Então, o que Paulo está falando assim, um líder, procura líderes que sejam compromissados. E eu não estou te falando assim, Kézia, minha filha passou mal, eu tive que ficar com ela. Passou mal mesmo, de verdade. Eu tive que ficar com ela. É isso mesmo, tem que ficar com a filha. Nossa prioridade aqui é família, é tempo de descanso. Mas a gente precisa ser honestos nas nossas falas, nos nossos comportamentos. Né? E Paulo nos ensina isso como líderes. Isso não é só para a igreja, o meu contexto é igreja, então eu vou falar de igreja. Isso é no seu trabalho. Sabe quando você liga para o seu serviço e fala assim, aqui, eu estou passando mal hoje, né? Eu estou com uma indisposição e não vou poder ir trabalhar hoje. E, na verdade, você precisa ir no banco à tarde. Eu estou de piriri, liga para o chefe vai falar o quê? Vem? Só tem um banheiro, como é que você vai? Mas, na verdade, você precisa ir no banco atrás. Né? Então, são coisas que Paulo nos ensina para nós sermos comprometidos. Né? Eu trouxe um exemplo. Quando você tem um compromisso na igreja, que você não considera tão importante, aí vem uma necessidade pessoal, por onde você escolhe? A gente normalmente escolhe pelo aquilo que é importante, né, irmãos? Que a gente julga importante, mas a gente esqueceu do compromisso, a gente tem um comprometimento. Então, às vezes, eu tenho uma necessidade pessoal mesmo, mas eu também tenho um compromisso. Eu tenho que fazer compra lá para casa, mas eu tenho um compromisso. O que a gente faz? Eu preciso abrir mão do meu compromisso para fazer compra lá para casa. E o compromisso? Mas lá em casa, fazer compra lá para casa é mais importante. Mas por que eu não fiz isso em outro horário? Eu vou ter que escolher matar o meu compromisso. E esse compromisso, irmãos, ele é importante. Porque não diz o tanto que você está capaz de cumprir, mas tem a ver com você, com o Senhor. Quem nós somos. Segundo, o quinto, conselho de Timóteo e se alguém também milita, não é coroado, se não militar o quê? Você sabe o que Paulo está falando? Procure pessoas que cumprem regras. Porque aquele que milita, algumas versões dizem assim, o corredor só vence a corrida se ele correr conforme a regra da corrida. Paulo orienta uma liderança que respeita e executa o que está sendo estabelecido. É importante conhecer a regra e o que está por trás dela, não apenas uma obediência arbitrária. O processo é tão importante quanto o resultado final. Quando consideramos que o resultado final é o que importa, desconsideramos o processo. Um líder bíblico não procura resultado a todo custo, ele se importa com o processo. Por quê? Porque o processo é que transforma. E por isso, se algumas pessoas não entendem porque não foram coroados, se o propósito foi cumprido. Ficou ruim aqui a fala, mas eu estou querendo dizer assim, às vezes a pessoa cumpre a questão e ainda é repreendido. Fala assim, mas o resultado não é o mesmo? O resultado pode ter sido o mesmo, mas você usou de forma ilegítima
Para alguns é legal, o importante é o resultado. Mas o que é ilegítimo, irmãos, para o Senhor não passa. Para o Senhor não passa. Né? A gente vê isso, nós vamos ler isso no livro agora, muito, sobre Joabe e Davi. Joabe cumpria tudo o que Davi pedia, mas de forma dele. O atleta que toma parte da corrida não recebe o prêmio se ele não cumprir as regras da competição. Então, a gente precisa entender isso, porque normalmente as dores dessa pessoa que não cumpre regra eu não concordo com isso, você concorda, aí começa, né, a criar. Você concorda com o que foi estabelecido? Para que isso? É desnecessário. No final o resultado é o mesmo. Aí chega e fala assim, eles são autoritários, eles são controladores. Por quê? Porque não fizeram do jeito que eles mandaram. Mas a regra é essa. A regra é essa. Então, assim, você não é obrigado a cumprir regras se você não comprometer com ela. Por isso que quando você entra numa liderança, é importante você saber quais são as regras, né? Para você não ser um futuro desleal. Vamos lá, como você se sente quando altera o que foi estabelecido e o resultado é alcançado ou até superior? Isso é uma coisa a gente poder pensar. Se a gente chega assim, se alguém te passa uma coisa, no meio do caminho você muda tudo, e aí o resultado é melhor do que o que a pessoa te falou. Como você se sente? Isso aqui, dá problema demais na liderança, porque as pessoas começam a se achar melhor do que o próprio aquele que comissionou. E a Bíblia fala que o discípulo nunca será maior do que o mestre. Você entende isso? Você entende o que a Bíblia está dizendo? Que o discípulo nunca será maior do que o mestre? Isso não quer dizer que o discípulo não vai fazer coisas maiores do que o mestre. Você entende? Jesus fala bem assim, vocês farão coisas maiores do que eu. O que ele está falando? Vocês vão fazer muito mais do que eu. Mas a Bíblia fala que ninguém é maior do que Jesus, que aquele que o comissionou. Quando o nosso coração, e aí eu não estou colocando a gente no lugar de pior não, mas eu falo assim, quando o nosso coração começa a se exaltar, nos colocando melhor do que aquele que próprio nos comissionou, irmãos, tem uma falha no nosso coração, tem uma falha, tem um problema, né? Que a gente acha que os nossos resultados são melhores do que o outro, isso nos torna melhor. Não, pode te tornar assim, alguém com um dom maior do que o dom do outro, mas ninguém é melhor do que ninguém. Isso é uma falha. Isso, né, não cumprir regras. Aí no sexto conselho que ele dá para Timóteo o lavrador que trabalha duro, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Então existe um princípio aí que é um princípio de honra, que a gente precisa, principalmente eu, porque isso foi corrompido na minha vida, a gente precisa entender que a honra, ela é legítima. A honra é legítima. Então, Paulo informa a Timóteo a necessidade de honrar na colheita quem trabalhou duro. A honra foi tão corrompida e exigida, ao invés de ser ensinada, que tomamos ranço de ser honrado. Isso precisa ser curado em nós, pois pecamos também em não honrar as pessoas porque acha que não é necessário. Como a gente acha que honra, a gente não precisa de honra, a gente acha que não precisa honrar as pessoas. E isso foi corrompido. Sabe quais são as dores dessa pessoa que está com isso? Eu não faço mais do que minha obrigação, tá bom. Não preciso disso. Mas, na final das contas, isso lá na frente vai ser gritado de alguma forma. Porque honra precisa ser dada. Paulo fala, olha, aquele que trabalhou na colheita, ele deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Isso é honra. E aí, quando a gente corrompe a honra, a gente age dessa forma. Uma coisa para a gente pensar como você se sente quando você é honrado pelo seu trabalho? Você se sente incomodado? Se você se sente incomodado, provavelmente isso foi corrompido em você. Eu vou te falar uma coisa, isso foi corrompido em mim, assim, eu preciso trabalhar muito, que
né? Algumas pessoas têm me ajudado bastante nisso. Eu sou bom para ofertar, irmãos, mas para receber oferta eu tenho uma dificuldade. Ou seja, espera aí, se eu sou bom para ofertar, porque eu entendo o princípio da oferta, não é? E por que eu sou difícil de receber uma oferta? Então está corrompido o contrário em mim. Mas ainda é uma corrupção, é alguma coisa que precisa ser sondado no coração e ser consertado, alinhado no Senhor. É necessário. Então, se você tem dificuldade em receber honra, provavelmente você também vai ter uma dificuldade em certo nível em honrar alguém que merece ser honrado. Né? Eu lembro claramente uma pessoa. Eu ganho mais presente do que a Kézia, irmãos, no meu aniversário. Né? Graças a Deus por isso, eu glorifico a Deus por isso. Né? Mas a Kézia, de vez em quando, ela está ganhando as coisas. E eu lembro como se fosse hoje que uma mulher, que a Kátia sabe disso, que chegou até a Kátia disso, né? Que uma mulher saiu da igreja, e a desculpa que ela saiu da igreja é porque esse povo é muito puxa-saco da pastora, fica dando presente para ela todo domingo. Eu não sei que presente, que nunca chegou isso todo domingo lá em casa. Mas a desculpa dela é que a pastora estava sendo honrada demais, o povo ela não conhecia a gente, entrou na igreja, não conhecia a vida da gente, não sabia nada da gente e saiu da igreja porque todo mundo dava presente para a Kézia. Provavelmente, dentro do coração dela tinha um desejo de ser honrado também. Então ela teve um problema com a honra do outro. Então a gente precisa cuidar do nosso coração. Paulo dá esses 6 conselhos que são duros em relação à liderança. Parece que a gente, principalmente um líder falando para outros liderados, parece que a gente está exigindo essas coisas, mas aí Paulo também dá o último conselho. Considera o que eu digo, e o Senhor te dê entendimento de tudo. Você sabe o que Paulo está falando? Eu estou te dando conselhos preciosos, mas eu não quero que você receba só porque eu estou te falando. Procure de Deus os grandes mistérios daquilo que eu estou te falando. Procure de Deus isso. Sabe o que Paulo está falando? Eu estou te ensinando, mas eu não estou te exigindo. Que o Senhor te dê entendimento de todas as coisas. E a gente precisa caminhar nisso. A gente precisa caminhar, irmãos, no entendimento de tudo que nós precisamos de maturidade para uma escola de líderes. Nós precisamos de maturidade. Eu vou te fazer uma pergunta. Eu vou te fazer uma pergunta aqui agora. Quem já foi ferido por líder aqui? Levanta a mão de verdade, irmão. Quem já foi ferido por líder? Olha o tanto de gente. Eu vou te falar uma coisa. Qualquer líder, qualquer liderança. Vou te falar uma coisa. Eu fui pastor da igreja durante 10 anos, eu liderei durante 10 anos. Eu fui muito ferido por liderados. Muito. Mas eu também já fui ferido por líder. Eu já fui até expulso de uma igreja porque me deram 1 denário e mandaram eu entregar 5. Eu entreguei 10, cumpri na regra do jogo. Mas como eu entreguei mais do que me pediram, falaram assim, esse cara é muito bom, vai tomar meu lugar. Me expulsaram da igreja por causa disso. Eu já fui ferido como liderado e já fui ferido como líder. Posso te falar uma coisa? A dor é a mesma. A dor é a mesma. É a mesma dor. A gente que às vezes está sendo ferido por alguém que é nosso líder, ele acha que pode tudo. Irmão, Satanás, ele trabalha ferindo lideranças, porque ele sabe que uma liderança alinhada, o Senhor trabalha disso de uma forma tremenda. Então, a dor de quem já foi ferido por um líder e quem já foi ferido por um liderado é a mesma. E a gente começou aqui uma escola de liderança, e antes de eu passar para a próxima parte, que é a segunda parte da liderança, a gente precisa criar a gente precisa orar. A gente precisa nos comprometer um com o outro em uma coisa. Nem vocês vão me trazer para nós as suas dores de liderança, e nem eu vou trazer para vocês as minhas dores. A gente tem que começar do zero, a gente tem que pedir perdão ao Senhor, a gente tem que fazer um conserto diante de Deus, falar assim, Senhor, limpa o nosso coração e nos faz começar da forma certa. Porque é injusto. Um líder te ofendeu, você descontar na próxima liderança. E é injusto
um liderado te ofender e você descontar isso no próprio liderado, criar resistência e não viver aquilo que... É injusto, irmãos. Nós precisamos zerar a conta hoje. Hoje não é... Né, eu passei aqui, provavelmente pensa, aonde você foi ferido? Ou aonde você feriu alguém como líder? Provavelmente bate nesses 7 conselhos de Timóteo. Pare e pense aí um pouquinho. Provavelmente bate nesses 7 conselhos, não bate? Provavelmente. Alguém um dia não reconheceu, isso foi gritado lá na frente. Alguém um dia não perseverou e te abandonou. Ou você não quis perseverar na dor e abandonou. Provavelmente a ferida está nesses conselhos. Mas hoje eu queria te fazer um convite. A gente orar e pedir perdão a Deus e falar, Senhor, se eu feri, eu fui ferido, eu quero entregar, deixar isso aqui hoje. Para a gente poder continuar a próxima parte. Sabe por quê? Porque quando se fala com liderança, se fala em maturidade, tem muita coisa que vai bater na gente forte. E não dá para a gente trazer dor para essas falas. Quem leu o livro aí, nos 5 primeiros capítulos, eu não sei se você sentiu dor, mas, gente, que vontade de rasgar as folhas e falar, não leio mais. Eu vi quanto que eu fui desleal a vocês em um monte de coisa. Mexer com liderança, irmãos, é mexer com coisas muito sérias dentro de nós. Não dá para a gente começar trazendo dores do passado. A gente precisa tentar começar certo agora, ainda que a gente fale, mas a gente falar a mesma linguagem. Eu queria orar com os irmãos. Quem está disposto a zerar a conta hoje? Comigo, inclusive, se foi eu que te feri. Né? Vamos zerar a conta? Vamos orar? Vamos orar? Eu queria deixar uma música aqui, enquanto a gente estiver orando. Eu procurei muito essa música, o dia que o Senhor... Teve um dia que eu estava em casa, pra você ter uma ideia, na hora do culto me dava febre, porque eu estava em casa. E eu falei que eu nunca mais queria mexer com isso. Esquecerei o dia em que o Senhor me chamou e sem hesitar eu disse sim, eis-me aqui. Os anos se passaram, decepções vieram, ferido fui, machucado fui, deu vontade de olhar para trás, deu vontade de largar o arado e fugir, mas valeu a pena. Meu Deus, valeu a pena, valeu a pena, larga tudo por ti.
favor, usa-me. Desejares, por favor, usa-me. Diga, eu não vou olhar para trás, eu não vou largar o arado e fugir. Oh, eu sei que vai valer a pena, eu sei que vai valer a pena confiar em ti. Eu não vou olhar para trás, diz isso ao Senhor. Eu não vou olhar para trás, eu não vou largar o arado e fugir. Eu sei que vai valer a pena, eu sei que vai valer a pena confiar em ti. Esperar em ti, usa-me, por favor, usa-me, aonde tu quiseres, como desejares, por favor, usa-me, Senhor. Como desejares, por favor, usa-me. Oh, aqui estou, Senhor, diante do teu trono. Eu faço uma aliança e ser usado pra ti, Senhor. Aqui estou, Senhor, diante do teu trono. Eu faço uma aliança de ser usado só pra ti, Jesus. Eu digo, usa-me, por favor, usa-me, aonde tu quiseres, como desejares, usa-me. Aleluia. Uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. 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 Deus, nessa manhã nós estamos aqui reunidos, ó Deus, para falar sobre liderança, mais do que isso, para falar de um chamado do Senhor nas nossas vidas. O tempo se passou, as coisas caminharam e de alguma forma nós fomos feridos, ferimos pessoas por não exercer uma liderança bíblica, Deus. Talvez aí, né, Senhor, a gente não está aqui procurando culpado, às vezes não nos ensinaram, nós falhamos, há muitos anos nós temos falhado em homens fiéis para trazer o ensino da palavra, o ensino das coisas. Nós caímos às vezes em oportunistas e talvez em até pessoas que aprenderam errado. Nessa manhã, Deus, nós não estamos aqui para ser melhores, nós estamos aqui para tentar fazer o certo.
Nós te pedimos o Espírito Santo que venha nos conduzir, ó Deus, nos conduzir a uma caminhada íntegra no Senhor, Deus, uma caminhada íntegra no Senhor. Mas nós não chegamos aqui recém-nascidos, nós chegamos aqui, Senhor, carregando uma história, e dentro dessa história, Senhor, muita coisa grita dentro de nós. Só que para uma nova história que o Senhor está nos chamando, não dá para trazer dores, ó Deus. Não é justo com a imersão eu trazer dores da ATT, por exemplo, da empresa que eu trabalhei. Não é justo, Senhor, para a imersão eu trazer dores da minha casa. Não é justo, Senhor, trazer para a imersão as dores de uma liderança passada. Não é justo, Senhor, não é justo. Então hoje eu quero ser o primeiro a zerar a minha conta aqui nessa manhã, Senhor. Eu quero começar tudo de novo, do zero, Pai. Ensina-me, Senhor. Não só usa-me, mas ensina, Senhor, a fazer o que é certo, a ter um coração íntegro, a ser um pastor íntegro no meio de todos. E assim a nossa oração aqui, para que cada um seja íntegro naquilo que ele for propor a fazer, não íntegro comigo, com a placa, com as pessoas, mas íntegro com o Senhor, ó Deus. Nós queremos zerar a nossa conta, nós queremos deixar as nossas dores, nós queremos deixar as nossas feridas, nós queremos deixar as injustiças de lado, Senhor, e agora viver conforme o Senhor está nos chamando. Por favor, Senhor, nós nos comprometemos nessa manhã em andar em integridade com o Senhor, ó Deus, em integridade com os ensinamentos que o Senhor tem nos dado, integridade com um coração, Pai, que necessita de arrependimento, mas que necessita de ensinamento também. Por favor, ensina-nos e nos use, Senhor. Nós nos comprometemos com o Senhor nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então aí a gente vai para a segunda parte da escola, né? E a gente já vai daqui a pouquinho para o livro, daqui a pouquinho a gente vai cear, né? É o restart. Nós estamos zerados, amém? Você está zerado? Está pronto para ouvir algumas verdades que vão te ferir, mas que vão te curar? Ele que causa a ferida é poderoso para curar, né? Então daqui a pouquinho a gente vai para os livros. Eu só quero alinhar a escola, nossa escola. Qual que é o objetivo? É formar líderes. A nossa objetivo não é trazer conhecimento, é formação de gente. É você sair daqui formado, né, como uma liderança. Nós não vamos, talvez eu faça isso, ou uso algum período para falar das regras da igreja, regra alguma coisa, mas nossa aqui é mexer com a liderança nossa, quem nós somos, né? E a regra da escola, eu preciso dizer aqui, eu quero que vocês entendam isso, que ninguém é obrigado a cumprir a regra, né? E eu não vou exigir de ninguém. Isso aqui é uma coisa que a gente fez como uma forma de desenvolvimento, que primeiro é a leitura do livro. Qual que é o objetivo? A gente nivelar o conhecimento para a gente conversar. Lembra daquele fiel aos ensinamentos? Eu conheci um pastor que ele lia o título e o último capítulo, e ele achava que ele sabia o livro inteiro. O cara era fera. Só de ler os títulos ele já sabia o que o cara estava querendo dizer. Não é justo você começar a discutir uma coisa aqui que você não leu. Estou falando que você não tem que concordar, não. Você pode ler e discordar tudo do livro, mas você tem que ler o que o livro está dizendo. Então não é justo. Então a gente precisa ler o livro. Nós estamos lendo o livro O Resgate da Cultura da Lealdade, né? Você já pode comprar esse nós vamos fazer em agosto. Você já pode comprar o de agosto, setembro. Nós vamos ter 4 módulos dessa escola, tá, gente? São 4 livros que nós vamos ler até novembro. Nossa escola não é eterna, não. É 4 módulos. Ano que vem talvez a gente faça mais módulos. O próximo livro é esse aqui. Então você já pode comprar para você não atrasar e guardar para você ler lá em setembro. A Isca de Satanás. John Bevere. Esse livro são um dos livros mais poderosos que eu vi sobre ofensa. A gente precisa ler, a liderança precisa ler isso. Então, a Isca de Satanás, você já pode comprar no mês de agosto, mas você não vai ler no mês de agosto. O mês de agosto é o Resgate da Cultura de Lealdade. E aí mas você já pode comprar para deixar guardado. Esse aqui é para ler em julho, para a nossa reunião de agosto.
Em agosto você vai ler esse para a reunião de setembro. Eu vou fazer isso. Lá em setembro eu já vou te trazer o próximo livro para você comprar durante o mês, ter tempo, né, para o livro chegar. Algumas pessoas compraram aí, não chegou o livro até agora, né? Mas tudo bem, não tem importância, né, Rosimara? Próxima pergunta. Né? A isca de Satanás aí, ó. Ó, leitura do livro é uma. Segundo, nosso encontro mensal, porque aqui a gente vai compartilhar coração. Essa primeira reunião eu quis compartilhar o coração mesmo sobre liderança com vocês. Isso que eu trouxe para vocês, eu não procurei em livro, eu quis compartilhar o meu coração em relação à liderança. Não tem material, mas a próxima aula a gente vai começar a trabalhar com o material do livro. Uma atividade mensal. Cadê as folhas? Rafa, por favor. Isso aqui vai ser legal demais, cara. Isso aqui vai... Esse é o pulo do gato da escola. Olha, no final, aqui, no final mesmo, você vai pegar uma folhinha dessa aqui. O que está nessa folhinha? Você vai escrever o que você aprendeu durante esse mês. O que você aprendeu. Não é para você ir lá no livro e falar assim, deixa eu reescrever isso do livro, não. É o que realmente mudou em você. E aí eu botei compromissos aqui, ó. Um compromisso, leitura do livro, participar da reunião. Tem outros compromissos aqui que eu vou colocar um como obrigatório no mês, mas se você quiser fazer todos, você pode fazer. O desse mês, o obrigatório é gravar um áudio. Qual que é esse compromisso? É você ir lá no WhatsApp, você vai gravar um áudio para alguém sobre lealdade e deslealdade. Para alguém, para mim, esse alguém. Para mim, sabendo que eu vou compartilhar isso com muita gente. Põe no principal, isso. Você vai lá, vai compartilhar um áudio sobre lealdade e deslealdade. Pastor, para que essas atividades? É dever de casa? Não, é para você começar a interagir com o conteúdo. Eu não vou gravar áudio nenhum, não. Tá bom, não tem importância. Isso aqui, não é um objetivo disso aqui para te dar nota. Isso aqui, irmãos, eu tenho um trabalho como pastor. É desenvolver você. E eu não estou fazendo dever de casa. Isso aqui é para você interagir com o conteúdo. Irmãos, eu vou te falar uma coisa. Sabe essas orações durante o dia? Cara, interagir com a igreja em oração tem sido tremendo. Rodrigo até orou por mim. Que benção, né, Rodrigo? Tem sido tremendo as orações, cada oração, Deus conduzindo cada um da sua forma. Quem você é em Deus tem sido tremendo. O objetivo disso aqui é a gente interagir. Aí o que eu ensinei, traz na próxima reunião e nos entrega, porque tem coisas que você não vai querer falar no áudio, tem coisas que você não vai querer tornar público, mas eu quero ler o que Deus tem feito sobre a sua vida, isso é importante para mim, isso me edifica, né? Então, assim, no final você vai pegar uma folha dessa e vai levar para casa, e se não fizer, não tem importância. Eu não vou na reunião não, porque eu não fiz. Não, venha. Nada que a gente faça é excludente. O que a gente faz é para unir força, não é para excluir pessoas. Amém? Entendeu a atividade? É para a gente ter um engajamento. E o quarto é testemunho, frutificar. Começa a falar com as pessoas sobre o que Deus tem feito com você durante o conteúdo. Começa a testemunhar. Você vai testemunhar comigo através disso aqui, do que você escrever. Amém? Essas são as regras da escola de liderança. E se eu não quiser e conseguir cumprir as regras? Ok. Eu não estou aqui para te condenar, nós estamos aqui para nos desenvolver. Amém? Nossa, pastor, mas assim, dá uma margem para a gente não fazer? Eu sei. A gente funciona melhor sob pressão, sobre castigo. Mas Deus nunca trabalhou com a gente sobre isso. Né? Então não é assim. Vamos lá no resgate da cultura da lealdade agora, no segundo? Separei algumas coisas para a gente compartilhar e estarmos juntos aqui, né? Compartilhando. A busca pela fidelidade de Deus. Porque quanto o Senhor
Os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo o coração é íntegro com ele. Vocês leram isso? Vocês se encontraram íntegro diante de Deus para ele encontrar você? Confrontador, não é? Teve uma parte no livro que ele falava assim, quando encontra o Noé, ele pode mandar um dilúvio. Quando encontra José, ele pode mandar uma fome. E quando ele encontrar você, ele pode voltar? Porque a gente não canta Maranata, a hora vem Senhor Jesus? Você é um crente do Maranata, a hora vem Senhor Jesus? Que a próxima grande missão, o grande feito é a volta de Jesus. Então, se Deus estiver procurando, deixa eu ver se eu encontro pelo menos um íntegro para eu voltar. Será que Ele vai encontrar você? Os olhos do Senhor estão passando por isso. É confrontador, não é? Mas tem missões, submissões antes disso. Será que Ele pode encontrar você pela vida do Anderson? É Anderson mesmo, não é? Pela vida do Anderson. São pequenas coisas que Deus está procurando homens e mulheres íntegras para confiar algo. Foi muito confrontador isso, né? E aí eu trouxe essa frase aqui para a gente ler. Deus, isso tem tudo a ver com o Senhor e comigo. Confio em Ti, manterei os meus olhos em Ti. Ninguém pode me ajudar e nenhum homem pode me deter. Tu és a minha única fonte. Agora estamos em aliança. Deus, Deus. E somos só Tu e eu. Isso me impactou demais, porque isso fala muito sobre 1 Timóteo capítulo 2. Aonde a gente vai buscar o fortalecimento? No Senhor. É saber que homem nenhum pode trazer aquilo que só Deus te chamou. Pode fazer o que só Deus te chamou. Né? Então, assim, eu queria tirei algumas perguntas do próprio livro, eu queria que vocês compartilhassem aqui, quem quisesse compartilhar. Você já percebeu outra pessoa como empecilho para o seu destino? Alguém já percebeu isso? Assim, essa pessoa vai atrapalhar eu crescer. Quem já falou aqui? Como que você superou isso, Luciana? Ela ignorou a pessoa. A gente não está aqui para ser certinho, né? A gente está aqui para ser verdadeiro, não é? Ignorou. Yes! Eu já tinha percebido em mim e agora se encaixou bem que durante um tempo eu julgava assim que eu não crescia mais por conta de uma determinada pessoa, mas aí depois de um tempo eu entendi que o que eu queria era o reconhecimento dela. Então, quando eu parei de ficar focado no reconhecimento que eu não tinha, as coisas mudaram. Que eu não preciso do reconhecimento dela, né? A gente acaba caindo nessas armadilhas, né? De ficar esperando o outro. É isso mesmo. É isso aí, Paulo. O grande problema de liderança é isso. A gente acha que a gente está com uma intenção, mas no fundo do nosso coração é outra. E a gente não rompe, porque o coração está corrompido. E a Bíblia fala que o nosso coração é enganoso, né? Quando que a gente percebe isso? É o Espírito Santo de Deus. Por isso que a gente tem que pedir a Deus para estar nesse negócio, irmãos. Né? Mais alguém quer compartilhar assim? Foi muito bom. Né? Lucineide, a Paulo, os dois. Vamos lá, vamos compartilhar. Eu tinha minhas dúvidas, né? Mas agora eu tenho certeza, né? Sempre quem me impediu fazer ou viver qualquer coisa é eu mesma. Paulo fala isso, né, irmãos? Aquilo que eu mais não quero fazer é o que eu... O que ele está falando? O meu inimigo sou eu mesmo. Eu sou próprio... Onde eu estou, né, como é que é? Onde eu vou, eu estou, não é isso? Então, se você não entendeu, porque você não veio no seminário. Isso é um sinal de reconhecimento do Senhor. De você saber que ninguém pode te impedir. E se alguém te impedir, Deus
Deus move, né? A grande pergunta é, por que Deus até hoje não matou Putin? Essa é a pergunta das pessoas. Tem gente orando para Deus matar o Putin, e ninguém matou e não morre. Diz que está doente, mas não morre, que é desgrama, está fazendo o povo sofrer e não morre. Até eu estou orando porque a gente fala bem assim, tá vendo? Porque tem muitas crianças, tem muita gente sofrendo na Ucrânia, tem crianças que estão sendo pegas para prostituição. Por que desgramado não morre? A gente acha que o problema está nele e que Deus não está soberano sobre todas as coisas. Existe um Deus, irmãos. Quem é Putin? Se Deus, a vida é um sopro. Se Deus quisesse soprar nele, vai, não ia? A gente acha que as coisas, que o Senhor perde domínio das coisas, e Deus não perde domínio de todas as coisas, irmãos. Não perde domínio, não perde. Ele não abre mão do governo dele, não abre. Então, quando a gente entra numa liderança já com medo, o pastor, cara, não tem a ver com você e com o pastor, tem a ver com você e o Senhor. Às vezes Deus nos coloca até num ambiente muito hostil para ver qual que é o nosso comportamento nesse ambiente. Se a gente consegue ser íntegro ainda nesse ambiente hostil, né? José foi testado nesse ambiente. Aí no capítulo 2, na página 27, no parágrafo 4, diz assim: a fidelidade a Cristo é grandemente consciente à sua medida. O filho fiel reconhece que a glória é dele e que as afeições da noiva são suas. Assim ele guarda o seu coração e ações com grande diligência para que não viole esses limites. Vocês lembram da medida de Cristo? O capítulo? Às vezes a gente acha que é maior do que a própria igreja de Cristo, né, irmãos? A igreja de Cristo. Ele ama essa igreja. Ele ama a noiva dele. E às vezes a noiva tem umas afeições por algumas coisas. Eu falo bem assim, e aí eu quero compartilhar com os irmãos, né, e esse é um momento de compartilhamento também, de ensinamento. Irmãos, é muito difícil quando uma igreja acha que o pastor dela é o motivo de tudo estar acontecendo. Quando a gente desce do altar, irmãos, e tem uns 3, 4 que falam bem assim, olha que pregação, pastor, essa é a pregação. Isso mexe com o ego da gente. Mexe. Não, pastor, você tem que ser curado. Não, não vou te falar, não tem como, sabe por quê? Porque a gente sai de casa no maior temor para trazer uma palavra para a igreja. Sobe tremendo as pernas, falando assim, será que Deus vai falar? Será que é de mim ou é de Deus? Aí quando você desce e tem a confirmação, irmão, aquilo é como um bálsamo no coração da gente. Só que isso pode nos levar a achar que nós somos os caras. O Alexandre, tudo que eu falo, irmãos, houve uma coisa que eu vou falar do pastor de vocês. Tudo que eu falo como exemplo, não é uma suposição, eu passei por isso. E aí, eu falo meio atravessado, assim, para a gente não deixar muito explícito as coisas. Mas tudo que eu dou de exemplo é porque aconteceu. Alexandre sabe aqui, algumas pessoas sabem que eu já contei, mas vou contar aqui para vocês. Uma vez uma pessoa acabou de pregar e chegou para outra assim, e aí, você viu que eu preguei lá naquele dia? Vi. Aquilo que é pregação, né? Você sabe o que ele está procurando? Que a afeição da noiva seja voltada para ele, não por Cristo Jesus. Isso é um pecado, irmãos. Então a Bíblia fala que nós temos honra, a Bíblia fala que nós somos dignos de muita coisa, mas a Bíblia também fala que existe a medida de Cristo, e a medida de Cristo é toda a honra e toda a glória, e o amor da noiva é somente dele, ele não abre mão disso. A igreja do pastor Wellington é uma igreja boa, a minha igreja uma vírgula, a igreja do Senhor Jesus Cristo está amando ela, por isso que a glória de Deus está sobre este lugar. Você entende? Então a gente tem que tomar muito cuidado da gente não romper a medida de Cristo, e a medida de Cristo não é baixa, é alta.
Ela é alta, essa igreja está boa aqui, não é por causa do pregador, não é por causa do pastor Dinei, pastor Wellington, não é por causa da administração, não é por causa do... É porque Cristo está aqui, a noiva está amando a Cristo, e o noivo responde à noiva. Né? O livro ele é muito claro em relação a isso. Não ultrapassem a medida de Cristo. Um elogio é bom, irmãos, é legal. Acho que a gente tem que trocar elogios um com o outro. Mas cuidado para a gente não passar a medida de Cristo. Né? E às vezes a gente quer coisas maiores e o Senhor fala, não, você já violou minha medida no pequeno. Você não foi fiel nas coisas pequenas e você está pedindo para alargar as fronteiras? Para você o quê? Para você se corromper mais ainda? Não dá. Não tem como. Né? Alguém quer compartilhar alguma coisa? Senão eu já vou passar para o próximo. O que você faz quando a noiva começa a dirigir as suas afeições a você, agradecendo-lhe pelo seu serviço? Né? Tem gente assim, faz uma oração pela pessoa e fica esperando a honra da oração. Ah, mas eu orei por ela, ela não falou nada, nem me agradeceu. Mas te agradecer de quê? Porque eu orei, ela foi curada. Ok. Mas quem curou? Ela está lá, prostrada diante dos pés de Jesus, agradecendo. Por que a gente quer a honra? Não estou te falando para a gente não honrar a pessoa, falar assim, cara, aquela oração que você me fez, obrigado, eu precisava daquilo. É bênção. Mas o problema é que honra não é o que eu exijo, o que eu necessito, é o que o outro faz de vontade própria. Quando eu começo a querer honra, na verdade eu estou procurando a fonte de motivação e fortalecimento. E honra não é fonte de fortificação e merecimento e motivar. A honra não é fonte de motivação, de fortalecimento. A nossa fonte é a graça de Cristo. É lá que a gente fortalece. Se vir a honra, amém, recebo na medida de Cristo. Eu recebo honra à medida de Cristo. O que ultrapassa disso, eu não aceito. Entende? A gente não pode corromper o princípio e negar aquilo que é verdade. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que agrada o nosso coração. O Senhor diz assim, a Bíblia diz, né? Que foram curados 10, apenas um voltou para agradecer. Não foi isso? No meio do caminho, os outros 9 continuaram curados, irmãos. Não tem a ver com a cura, tem a ver com a disposição da pessoa de vir honrar Jesus. E nessa honra, assim, a salvação chegou até você. Então, o princípio da honra é um princípio, mas ela não é exigida. Aquilo que a gente não faz por honra, a gente faz por amor. E o amor suporta todas as coisas, até as injustiças. Né? Uma outra coisa que eu tirei do livro, no capítulo 3, na página 31, no parágrafo 3, diz assim, fidelidade é uma lealdade nobre, inabalável, que é arraigada na fé e no amor, que une corações em um propósito comum. Alguém quer compartilhar isso? No versículo 3, vou continuar lendo aqui, né? Então entrou o Espírito em Amassai, chefe de 30, e disse, nós somos teus, ó Davi, contigo estamos, ó filho de Jessé, paz seja contigo, e paz seja com quem te ajuda, pois teu Deus te ajuda. Violento, não é? Sabe o que a Amassai está falando aqui? Eu entrego meu coração para você. Qual que é o seu propósito? Vamos cumprir ele. Nós estamos juntos. Isso é fidelidade e lealdade. Entendeu? Ser leal à pessoa. E lá está escrito que foi Deus que colocou essa oração no coração dele. Isso me chamou a atenção. Isso. Ele foi tomado pelo Espírito, né? Ele foi tomado pelo Espírito. E pelo Espírito, a lealdade de Amassai veio pelo Espírito Santo de Deus. Assim, olha, o Espírito entrou e falou assim, eu uno meu coração ao seu. Então, né, e aqui como é uma formação de líder, não tem como você ser um líder da imersão se você unir o seu coração ao meu. Não é lealdade burra, ele fala isso lá na frente,
eu não sei se ele fala no capítulo, eu já li o livro todo, aí às vezes eu embolo as coisas, mas ele fala assim, você ser leal a alguém não é uma lealdade burra, da pessoa fazer o que quer com você, mas é você ser íntegro naquilo que você se propôs fazer. Né? Você sabe por que muitos casamentos são desleais? Porque a pessoa casa e são dois solteiros morando na mesma casa, aí um fica desleal com o outro. Quando se unem num só propósito, eles avançam violentamente o casal. Por quê? Porque agora são íntegros no coração. Não é um disputando com o outro, é todo mundo caminhando para o mesmo lado. Né? Alguém quer falar sobre isso? Você se imagina dizendo algo semelhante ao seu líder? Alguém, eu entrego o meu coração a você? Você tem coragem de confiar o seu coração a alguém? Você entrega, me dá aí. Você tem coragem de falar? Às vezes a gente não tem coragem de falar isso com a nossa esposa, com o nosso esposo. Eu entrego o meu coração a ele. A gente fica disputando um com o outro. Agora, pensa quando um filho entrega o seu coração ao pai. Isso não é liderança de igreja não, tá, irmãos? Isso é liderança, isso é uma vida íntegra com o Senhor, de hierarquia. Né? Você entregar o seu coração àquela pessoa e confiar nessa pessoa. E essa pessoa erra com você e você está disposto a perdoar e continuar a caminhada, perseverar nos erros, nas dificuldades. Esse livro é muito pesado, irmãos. Esse livro ele é muito pesado. Glória a Deus por isso. Tem uma parte que eu até grifei aqui, tu fala assim que a fidelidade vem do alto e a traição vem do inferno. A fidelidade é nobre porque vem de Deus. A gente costuma falar assim, Deus é fiel, né? E será que a gente tem entendimento do que é isso? Quando a gente fala Deus é fiel, o próprio Deus ser colocado como fiel e a gente como sendo liderado pelo próprio Deus não saber o que é fidelidade, isso dói muito na gente, né? Aí um pouquinho para baixo aqui cita a lealdade de Jonatas, que sabia o que ele estava perdendo, né? Ele sabia que ele estava perdendo uma sucessão de trono, estava perdendo muita coisa, e ele estava sendo leal ao amigo mesmo assim, entendeu? Ele não deixou isso de lado. O princípio era ser leal, então acabou. O restante não interessava para ele, né? Então, você vê que Jonatas, ele tem um coração leal, mas por que ele não foi leal ao seu pai, a Saul? E foi mais leal a Davi? Porque Saul praticava o quê? Injustiça. Então não é uma lealdade de qualquer forma. Ser leal às coisas certas. E ele falava, pai, por que o senhor persegue Davi? Mas o pai, né? Lá na frente a gente vai falar sobre isso. Capítulo 4, na página 42, parágrafo 1, diz assim, será que ele talvez chamou o anjo a fazer algo que ele achou que fosse injusto, duro demais ou opressivo? Ele deve ser apontado para a missão que receberá. Ele deve ter apontado para a missão que recebera. E dito aos demais anjos, que tipo de líder dá esse tipo de missão aos seus seguidores? Gente, isso foi top. O autor está assim, tentando procurar o que causou em Lúcifer uma atitude de infidelidade. E assim, uma coisa que ele fala é, ninguém, por exemplo, aqui na igreja, quem é desleal aqui? Você se considera uma pessoa desleal? Levanta a mão aí. Hernani, você deu coragem de mais duas pessoas ali, glória a Deus. Ninguém se considera desleal não, irmão. Ninguém se considera desleal não. Mas a deslealdade, ele aponta para uma coisa muito legal. A deslealdade, ela é manifesta na lealdade de algo que se encontra maior. Por exemplo, quando eu sou desleal à Késia, a primeira coisa, mas eu estou sendo leal aos meus sentimentos, eu estou sendo leal a mim, mas não é questão de a quem você está sendo leal naquele momento, é quem você deve ser leal. A lealdade. Então ele começa a criar suposições. Por que Lúcifer ficou magoado com Cristo? Da onde que gerou essa deslealdade de Lúcifer? Ele falou assim, será que Deus pediu Lúcifer algo parecido com Cristo? Porque o que Deus pediu para Cristo foi coisa... Aqui, morre lá.
Sai do seu trono, vai lá se humilhar e morrer. Mas a troca de quê? Não, a troca de nada entre a gente, a troca deles. Mas não tem nada a ver comigo, não. Eu vou sofrer assim de bobeira. Você vai lá e vai sofrer. O que Deus pediu é muito fácil. Jesus fala assim, vocês estão vendo o que o líder está pedindo? O que Deus está pedindo? Aí, na cabeça do autor, provavelmente, o Senhor deve ter pedido alguma coisa muito difícil para Lúcifer. Sacrifício para Lúcifer. E ele não achou justo. E ele começou a envolver 1/3 dos anjos. E ele conseguiu envolver 1/3 dos anjos. Irmãos, passou um filme na minha cabeça, de como a gente é desleal um com o outro, quando a gente é ofendido e quando a gente não acha justo o que está acontecendo. Né? Eu já vi algumas deslealdades muito sutis no meio da gente, muito sutis. E a pergunta é, quantas vezes você já questionou a sua situação e inflamou pessoas ao seu redor? Aí você vai ver o quanto que você é desleal. E tem coisa muito sutil, muito sutil. Eu já passei no pastoreio. Né? No pastoreio, sendo pastor de igreja, pastor de uma igreja, e assim, um pastor novo. E as pessoas falam, apontando, não, ele é pastor de jovem, ele é pastor de jovem, ele é pastor de jovem. O que ele está querendo fazer? Me desqualificar para estar na frente da igreja. Não parece que é uma boa característica? Não, ele tem uma graça com os jovens. A gente tinha graça com os jovens mesmo, né? A gente tinha uma graça, né? E aí, quando a gente virou pastor da igreja, as pessoas queriam sempre nos apontar como um pastor de jovem. O que ele está fazendo? Apontando para todo mundo que está chegando que, ele está na frente da igreja, mas ele é pastor de jovem, tá? E ser pastor de jovem não é ser menor, não, do que ser o pastor da igreja. Só que é uma forma de, eu não atendi a necessidade daquela pessoa, então ela começa a me desqualificar, sutilmente, me dando uma boa característica. Ele é um grande pastor de jovens. Mas assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque as nossas insatisfações, ela começa a criar um grupo de dúvida. Olha, quando alguém coloca dúvida no seu coração sobre alguém, pode saber que ela está insatisfeita com essa pessoa. Tome cuidado. Tome cuidado. Existe uma manipulação por trás. O que você está fazendo aqui na escola de líder? O pastor te chamou para estar aqui? Te chamou? Fala que não, sou teatro. Fala que não. Então, talvez ele nem queria que você estivesse aqui. Você já perguntou para ele se era para você estar aqui hoje? A pessoa, Ô Rose, o pastor te chamou para estar aqui? Chamou. Agora você fala, uai, peraí, me chamou ela e não me chamou? Então ele tem uns preferidos dela. Aí começa a gerar uma coisa que não tinha nada a ver. Passando ontem o Johnny, encontrei com o Johnny, falei, ô Johnny, você fez a escola de líder? Não, vai fazer sim, tá? É bom você fazer. Uma palavra diz. Uma palavra. Só que alguém que se sentiu ferido por não ter um convite formal, né? Não apareceu um carro de som. Ei, Kézia! Tudo bom? Pá, estourou. O pastor mandou eu vir aqui te chamar para ir na escola de líderes. Ficou ferido com aquilo. E agora começa a inflamar pessoas. Irmãos, isso parece ser brincadeira, mas isso destrói a igreja, tá? Isso destrói a igreja. Lúcifer, foi tremendo o que o autor falou. Lúcifer não falou assim, galera, vamos rebelar contra Deus? Não, ele inflamou aqueles anjos de alguma forma. E sabe qual que é o mais interessante? O Senhor viu tudo isso e deixou acontecer. E no livro ele fala, por que Deus deixou isso acontecer? Porque a lealdade não é imposta. O Senhor precisa que a lealdade seja manifesta de coração íntegro, disponível. Sabe por que o diabo é provedor da infidelidade? Porque ele quer causar em nós o que ele não conseguiu fazer lá no céu. Porque a nossa fidelidade, Deus não obriga.
Nós estamos num ambiente imperfeito de pecado. Como que a gente vai ser leal a Deus? Ele estava num ambiente perfeito, não conseguia ser leal. Então ele quer promover infidelidade a nós. Ele fala sobre o livro de Jó, não fala? Jó estava tranquilinho. Jesus está vendo, meu servo? Olha lá, você não foi leal, ele está sendo lá. Olha lá, leal ele. Está leal pelos seus presentes. Deixa eu tocar na vida dele para você ver. Deus, pode tocar. Então o diabo foi promover o quê? Uma deslealdade entre Jó e Deus. Isso é muito sério, irmãos. Mexer com lealdade. E aí o capítulo 5, para a gente encerrar, né? Ninguém a não ser você mesmo conhece a amargura íntima de sua dor. O mesmo, eu achei isso muito forte. O mesmo vale para Deus. Ninguém conhece a amargura de alma que Deus experimentou por ocasião da queda de Lúcifer e a deslealdade dos seus anjos. Irmãos, nós falamos sobre feridas antigas aqui. O Senhor teve uma ferida muito grande. No ambiente dele perfeito, alguém foi desleal e rompeu com ele. Mas sabe o que a gente pode aprender com Deus? Que Ele não trouxe essa dor para mim e por você, não. Ele fez muito mais. Ele mandou Jesus Cristo morrer na cruz por mim e por você. Porque a fidelidade dele, olha que isso é forte, hein? É forte! A lealdade e a fidelidade de Deus não tem a ver com a atitude dos seus filhos. Tem a ver com quem Ele é. O cara vai falar muito sobre Davi, o autor. Um dos principais símbolos de lealdade é Davi e Saul. Por quê? Porque a fidelidade e a lealdade de Davi não tinha a ver com a perseguição de Saul e com a honra de Saul. Tinha a ver com quem Davi era no Senhor. E os princípios de Davi são tão fortes, irmãos, mas tão fortes, que quando um cara chegou para ele e falou assim, a sua perseguição acabou, por quê? Saul morreu. Como é que você sabe que Saul morreu? Eu mesmo matei Saul. O cara falou assim, e você não teve temor em matar um ungido do Senhor? Pode matar ele. Cara, era para Davi estar comemorando, não, acabou a perseguição, não, acabou tudo. Ah, obrigado por ter matado Saul, ainda bem que foi você, não fui eu. Ele simplesmente falou assim, você não teve temor em matar um ungido do Senhor? Ele mandou matar o cara na hora. Você vê que não tinha a ver com Saul, não tinha a ver com a perseguição, não tinha a ver quem ele era no Senhor, o tamanho da lealdade dele. A pergunta aqui para a gente é, como a fidelidade de Cristo ao Pai nos desafia? Especialmente considerando que ela envolveu a crucificação. Nessas suposições, ele traz um texto de uma forma que eu nunca tinha lido, e é muito interessante, quando o diabo vai tentar Jesus, e fala assim, está vendo Jesus? Está vendo, Jesus? Deus mandou você vir aqui sofrer e morrer. Mas olha ele fazendo a mesma coisa que ele fez com os anjos. Mas tudo que ele está querendo te dar é meu. Vamos fazer o seguinte, eu te dou, a única coisa que eu quero, Jesus, é o seu amor. Me ame, me adore. Eu te dou tudo que ele te prometeu aqui, ó, o governo dessa terra, eu te dou, é meu. O mundo jaz do maligno, é meu, eu te dou. Tudo que eu quero é que você me ame. Parece que esse cachorrinho, nem que olharzinho de gato. Me ame. Tudo que eu quero é seu amor, Jesus. Você sabe o que o diabo estava tentando? Seja leal a mim, mas para ser leal a mim, você vai ter que ser infiel ao Pai. E não é fácil ser fiel ao Pai, porque o Pai não pediu uma coisa boa, o Pai pediu uma coisa ruim, ao ponto de chegar no Getsemane, suar sangue. Sabe o que é isso, irmãos? É um nível de estresse tão grande que os seus vasos sanguíneos estouram e o sangue sai pela sua pele. Tamanha é a aflição de Jesus, para ser a fidelidade de Jesus doeu na pele dele, não só na crucificação, mas no processo da crucificação. Mas ainda assim, Jesus preferiu ser leal. E quantas vezes a gente é desleal com as pessoas porque nos machuca um pouquinho só.
Só um pouquinho. Não tem a ver com a pessoa, tem a ver com quem nós somos em Cristo. Tem a ver com quem nós somos em Cristo. E eu encerro aqui a mesma coisa que Paulo disse. Essa é uma escola de líderes. Eu não estou requerendo nada disso para mim. Que Deus nos dê o entendimento de quem nós somos e como nós vivemos nessa terra. E que a gente possa ser realmente líderes do reino. Para você ser líder do reino, você tem que conhecer as regras do reino e militar com as regras dele, para que a gente possa ser coroado diante do Senhor. Tem muita liderança corrompida na igreja, porque não segue as regras do reino. E nós estamos aqui, sabe para quê, irmãos? Compartilhar um com o outro, desenvolver um ao outro. Amém? Amém? Alguém quer compartilhar isso? Para a gente encerrar? Não? Então eu quero te pedir, nós passamos do tempo, uma coisa que eu queria falar antes sobre liderança, né? Hoje não é sobre o livro, mas para um mês que vem, quando você estiver lendo o livro, anota para a gente compartilhar, porque essa reunião aqui é para a gente compartilhar um com o outro os nossos corações. Não tenha vergonha de falar o quanto você foi desleal. Levante uma voz no meio de nós e fale assim: irmãos, eu quero me arrepender aqui sobre essa situação. Isso aqui é um lugar da gente de cura, irmãos, de desenvolvimento, mas também de cura, e quando a gente sair daquela porta, não é para você acusar, irmão, você está fazendo isso, né, lá olha o livro, hein, não é lugar de acusação, é de maturidade, de compartilhar com o irmão, e trazer respostas para a vida um do outro. Amém? Nós temos uma mesa. Aí, Alexandre. Eu queria compartilhar um negócio seguinte sobre a lealdade, porque às vezes a gente pensa assim, eu sou desleal, né? E aí eu estava lendo esse livro e foi vendo muita coisa na minha mente sobre a minha vida. E o que acontece com a deslealdade ou a infidelidade? Quer dizer, isso é uma opinião assim que vem no meu coração. Nós não somos isso, o desleal, nós não somos. Nós temos atitudes desleais, né? E isso foi vindo no meu coração que eu comecei a repensar a minha vida em Cristo, né? E as atitudes que nós vamos tendo vai tornando quem a gente é. E se continuarmos com atitudes desleais, atitudes de infidelidade ao Senhor, ela vai tornar isso que a gente vai ser. Aí a gente nós não vamos conseguir, aquela palavra assim, Senhor, sonda o meu coração, né? A gente tem que estar orando e pedindo a Deus para sondar meu coração. Hoje mesmo de manhã eu ia ter uma atitude desleal. Por quê? Porque ali acordou, eu já estava cansado ainda, o corpo dolorido. Ali falou assim: Alexandre, nós vamos à igreja hoje. Ela perguntou, né? Aí eu liguei meu conversor digital no meu ouvido. Ela falou assim: ela não perguntou, ela falou que nós vamos, hein? Ela não perguntou isso não, Alexandre, é para ir. Então o que eu ia ter ali? Eu ia ter uma atitude desleal com os irmãos, eu ia ter uma atitude desleal com ela, com a Sofia, porque eu comprei o livro e comecei a ler lá devagarzinho, e ia ser uma atitude de deslealdade com o que eu defini no meu coração de vir, né? Por cansaço ou por preguiça, não sei, não importa. Ia ser uma atitude desleal. E se eu deixasse isso passar agora, ela poderia se tornar desleal de novo na semana que vem, na outra semana, e na outra semana. Aí ia chegar um dia que eu podia falar assim: eu sou um desleal. A atitude. Eu tenho pedido a Deus para sondar isso, né? Para sondar o meu coração, para que eu não venha ter atitudes que me afastem dele. Entendeu? Eu queria compartilhar isso, que hoje eu liguei o conversor aqui de novo aqui no meu ouvido, que eu traduzo, né?
Ela fala uma palavra, eu traduzo para não entrar outra, né? Entendeu? Aí hoje foi isso. Ela fez uma pergunta e eu traduzi a afirmativa. Nós vamos. É atitude, né? É isso aí, hein? É isso aí. Porque às vezes existe o desleal de espírito, que o cara já é desleal mesmo, mas existe o leal que tem atitudes desleais. Isso vai tornando ele um desleal na caminhada, né? Mas em nome de Jesus nós estamos aqui para aprender juntos. Então, a começar, se um dia eu fui desleal com você, inconsciente ou conscientemente, talvez soa para você simplesmente uma fala aqui, mas eu estou aqui diante de Deus pedindo perdão, eu estou pedindo, Deus, por favor, zera minha conta, Senhor. Não dá para a gente caminhar nesse nível. Zera minha conta. Eu saio daqui hoje zerado. Não comigo, pastor, o problema é seu. Comigo e com o Senhor. O meu perdão é o Senhor. O Senhor me perdoa por tanto que eu fui desleal. Daqui para frente eu não quero ser mais. E quando a gente tiver uma atitude desleal, que a gente seja maduro em repreender a pessoa em amor. Amém? Alguém quer falar? Quer falar? Eu acabei no horário, hein, gente? Vocês estão falando. Não, é porque na hora que você estava falando, eu lembrei de uma situação que eu fui desleal com uma pessoa do meu passado. Eu não vou contar o que é. Só que na hora que eu pensei, meu olho começou a tremer na hora. Tá tremendo aqui. Disparado, de estresse, né, de nervoso. Que eu lembrei de uma situação, eu falei, meu Deus, como eu fui desleal, né? E eu não voltei atrás. Aliás, continuo desleal. E na hora eu falei, meu Deus, aí meu olho começou a tremer de nervoso. Tá tremendo ainda, né? De estresse, é isso. Eu falei que como que esse encontro, ele me confrontou muito, porque teve alguns momentos de vontade de chorar, que eu fiquei pensando as coisas, sabe? Que eu já... Então esse é o momento da gente orar por você, Paulo. Nós como igreja, nós estamos aqui para dividir o fardo um com o outro. Amém, irmãos? Vamos orar pela Paula? O Senhor, é isso mesmo, Deus. Nós queremos passar pelo fogo, aonde as impurezas daquilo que é tão precioso, que é o teu ouro, começa a ser exposto, não para vergonha, mas para ser limpo e tornar o ouro cada vez mais precioso, Deus. E a Paula foi exposta sobre ela uma infidelidade que a incomodou hoje. Mas por favor, Senhor, eu te peço que ela não saia daqui com esse peso. Que um coração arrependido hoje, Senhor, seja voltado ao perdão. O que ela tiver que fazer, o Senhor orienta. Talvez ela não tenha que fazer nada, e passou. Às vezes ela perdeu o time desse conserto. A gente não sabe a situação, mas o Senhor sabe todas as coisas. Uma palavra que nós queremos liberar para ela agora é a mesma que o Senhor liberou para aquela mulher que foi pega em adultério. Vai, não peques mais, não seja mais desleal. Perdoados estão os seus pecados. Nós como igreja, nós liberamos sobre a sua vida. Perdoado está o seu pecado de deslealdade. E que Deus possa te fortalecer para que você não seja mais desleal. Que você não caia na mesma armadilha de Satanás sobre a sua vida. Deus te abençoe, Paulo. Deus te abençoe. Não, vamos ficar de pé. Você ainda consegue adorar a Deus? Ou se sente muito desleal a Ele para adorar? Esse não é um caminho de culpa, não é um caminho de dor, mas é um caminho de nos aproximar do Senhor. Esse é um caminho de cura, irmãos. Por favor, não torna isso uma sala de aula. Vamos tornar isso num ambiente onde o Espírito Santo tenha liberdade para tocar o nosso coração, de nos tornar cada vez melhores. Eu fui o mais desafiado a começar isso aqui, irmãos. Que dor que eu senti ter que tratar esse tipo de assunto, porque sei que esses são assuntos que um dia já feriu alguém, um dia já nos feriu. Só que é impossível. Quando o povo de Israel deixou de cumprir os 10 mandamentos, e o Senhor falou assim, eles não têm condições de cumprir, o Senhor manda Jesus, e Jesus fala a seguinte palavra: eu não vim aqui para anular, eu vim aqui para cumprir. Sabe o que Jesus está falando? Que
que os princípios que foram corrompidos, eles não serão abandonados, eles serão restaurados. Então a gente não tem que abandonar os princípios de liderança, os princípios de caráter que o Senhor nos deu, que a gente não conseguiu cumprir. A gente precisa restaurar. O Senhor fala assim, não vai ter nenhuma vírgula que não será cumprida. Assim tem que ser o nosso coração. Não vai ter uma vírgula de sofrimento, de dor que não será restaurado no Senhor para a gente viver em paz. Amém?